E acabou há pouco lá no Rio de Janeiro, no Newton Santos, o grande jogo, válido pela quinta rodada do Brasileirão Feminino. As gloriosas do Fogão recebeu as brabas do Timão. Vitória do Corinthians por 3-1. E nós vamos trazer para vocês aqui o histórico dessa partida e a nossa análise e opinião de Botafogo 1, Corinthians 3. Bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino brasileiro. E o destaque é esse jogão que acabou há pouco lá no Newton Santos, de Botafogo 1, Corinthians 3. As brabas subindo na tabela, hein? Aguenta as brabas aí, hein, galera? Pois bem, mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal sabe que o conteúdo vai ser show de bola, não é mesmo? Por isso eu já conto com o seu like no começo do vídeo. Você que tá chegando aí agora, tá vendo qual que é do nosso canal, assista o vídeo. Se no final você gostar, aí sim você deixa seu like, compartilhe e deixe essa moral. Se inscreva no nosso canal. Conto com vocês. Pois bem, galera, o Corinthians venceu o Botafogo por 3-1 na noite dessa sexta-feira no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, pela quinta rodada do Brasileiro Feminino. Vicky Albuquerque, Gabi Zanotti e Jaque Ribeiro marcaram para as brabas, enquanto Rebeca, a craquinha Rebeca, descontou para as gloriosas do Fogão. Mas como é que os dois técnicos, a Emily Lima, que faz aí teve aí a sua segunda vitória nas brabas, e o técnico do Botafogo escalaram suas equipes? Vamos começar com as visitantes, que seria aqui as brabas do Timão, da técnica Emily Lima. Ela foi com a Nicole, olha a Nicole aí, ganhando a posição de titular. Gi Fernandes, Érica, Thaís Ferreira e a Tamires. Duda Sampaio, Andressa Alves, Letícia Monteiro e Gabi Zanotti, Jaqueline e Vicky Albuquerque. Mais uma vez, olha o banco, gente. Belém aqui no banco, né? Agora a gente não vê a Paola Garcia aqui no banco. Então, é uma coisa aí que a Belém aqui não tem chance nesse time, mas é preferência da técnica. Pois bem, enquanto que o técnico do Botafogo, o Léo Goulart, escalaram a sua equipe. Olha só, ele foi com a Michele, Sinara, Tayane, Yasmin Cosman e a Natane, Kika Brandino, a Zóio e a Bebê, Tailane, Carol e a Tipa. Como eu falei para vocês, essa zaga do Botafogo é complicada. O Corinthians poderia ter vantagem nessa zaga e aí o que foi que deu, né? Realmente eu vivo falando que essa zaga do Botafogo precisa ser melhorada. Do meio de campo para frente tem jogadoras jovens, jogadoras que vontade de né, aquela gana de vencer, jogadora jovem pode completar o time, mas a zaga do Botafogo é muito limitada. Então tá aí para vocês as escalações do técnico Léo Goulart e da Emily Lima para esse confronto de Corinthians e Botafogo, Botafogo e Corinthians. Pois bem, galera, como é que foi o primeiro tempo? Olha só, o primeiro tempo começou movimentado, com as duas equipes chegando com perigo. Aos poucos, o Corinthians passou a ter mais posse de bola e a trabalhar melhor as jogadas. O gol era questão de tempo e saiu a 19 minutos. Após jogada em velocidade pela direita, Vicky Albuquerque aproveitou o cruzamento, um cruzamento rasteiro para abrir o placar. O segundo veio antes do intervalo, com Gabi Zanotti, que completou o cruzamento de Andressa Alves para ampliar. O Botafogo até criou chances, mas pecou na pontaria e foi para o intervalo em desvantagem, com as brabas vencendo em 2-0.
E o segundo tempo, olha só, na volta do intervalo, com menos de 1 minuto, Jaque Ribeiro marcou o terceiro das Brabas. Mesmo em desvantagem, o Botafogo seguiu criando oportunidade, mas voltou a esbarrar na falta de pontaria. O gol de honra saiu aos 42 minutos, com Rebeca que deu números finais ao duelo, terminando assim: Botafogo 1, Corinthians 3. E como é que ficou agora a classificação das duas equipes? Olha só, com o resultado, o Corinthians conquistou a terceira vitória na competição e a segunda com o comando da técnica Emily Lima, e entrou no G4, subindo do quinto para o quarto lugar, com 10 pontos. Já o Botafogo chegou à segunda derrota seguida, ampliou o jejum para 4 jogos sem vencer e caiu para a 12ª posição, para o 14º lugar, com 4 pontos. O Botafogo, que tem um time mesclado de jogadoras jovens com jogador experiente, mas como eu venho falando para vocês, a defesa do Botafogo é muito limitada. Já que tem jogadoras jovens do meio para frente, poderia experimentar as meninas da base também na defesa, né? Então é um ponto frágil da equipe das Gloriosas, a defesa. Pois bem, gente, e a agenda agora, olha só. Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o Bragantino, sexta-feira, dia 3 de abril. O jogo será às 21 horas. O local ainda não está definido, enquanto que o Botafogo recebe o Santos também ainda no Newton Santos. Então aí a agenda das duas equipes para vocês. Pois bem, gente, como eu falei para vocês, o Botafogo é um time mesclado de jogadoras jovens com jogadores experientes, né? Eu sempre venho falando que a defesa do Botafogo é uma defesa muito frágil e precisa ser melhorada. Até o Léo Goulart tentou alguma coisa, tentou algumas mudanças, né? Tirou a Fran e colocou a Sinara como titular, mas não adiantou muito. A Fran foi entrar no segundo tempo. Ele percebeu o erro que cometeu. Realmente, o Léo Goulart precisa dar um jeito nessa defesa das Gloriosas. Do meio para frente, até que tem um time mesclado entre jogadoras jovens e jogadoras mais experientes, então o time dá conta. Então é onde o Botafogo é mais forte, com a Carol e com a Rebeca e também com a Júlia, e a experiência da Tipa. Mas no meio de campo, para trás, o Botafogo deixa muito a desejar. E o Corinthians não quer saber disso, tá precisando pontuar e fez a sua parte. Uma vitória importante das Brabas do Timão, vencendo fora de casa por 3-1. E olha que eu vou falar para vocês, o Corinthians não venceu qualquer equipe. Mas o Botafogo não vem bem, né? Mas se a gente for comparar a equipe do Botafogo, talvez precisa de mais tempo para essa equipe tomar corpo, né, para a competição. Tá subindo agora da A2 para A3 e o Botafogo pode ainda melhorar. Tem equipes pior do que o Botafogo na competição. Então o Botafogo precisa aceitar essa defesa, que é muito frágil, e talvez também colocar um meio de campo com uma jogadora que dá mais condições de colocar seus jogadores de ataque em frente para o gol, né? Então o Botafogo precisa melhorar sim. Então, parabéns às Brabas do Timão por uma vitória importante, levando o Corinthians para 10 pontos e dizendo assim: tô aqui, vocês se cuidem aí porque eu cheguei até aqui. E isso é um perigo para as equipes, tá certo, gente? Então, mais uma vez, parabéns às Brabas do Timão pela grande vitória e, mais importante ainda, a pontuação na tabela, certo? Pois bem, a gente volta agora no pós-jogo de São Paulo e Palmeiras, que está começando agora enquanto eu estou gravando esse vídeo, e nós vamos acompanhar. E nessa manhã de sábado a gente faz o pós-jogo, já que o jogo termina quase meia-noite, né, gente? Pois bem, galera, vamos ficando por aqui, desejando a todos aí um maravilhoso e abençoado final de semana, e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.